O teste do pezinho foi criado em 1976 pela PAI de São Paulo, que trouxe o exame para o Brasil. Hoje, 44 anos depois, toda criança nascida no país tem direito a uma versão básica do teste de forma totalmente gratuita, que reconhece 6 doenças. A Sociedade Brasileira de Pediatria é favorável à ampliação do teste, que em sua versão completa pode detectar até 53 patologias, incluindo doenças raras, imunológicas e metabólicas. Para falar sobre esse assunto e esclarecer as suas dúvidas aí de casa também sobre saúde das crianças, eu recebo a pediatra, a doutora Camila Terra. Doutora, seja bem-vinda ao nosso Santa Receita. Obrigada. Lindíssima como sempre. Imagina, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Gostou do nosso cenário de Natal? Lindo, tô apaixonada. Foi muito legal. Lindo. Gostoso. Já montou sua árvore em casa? Já. Já montou? Mas ela não tá tão cheia assim, né? Criança em casa dá uma sacudida. Dá uma sacudida. Cai tudo. Cai tudo. Mas tá lindinha, tá fofinha também. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. A gente tem falado muito sobre esse assunto, né? E hoje a gente vai até explanar de uma outra forma também. Mas antes, eu queria que a gente começasse falando para as pessoas o que é o teste do pezinho, quando que ele precisa ser feito. O teste do pezinho é um teste de triagem de doenças graves e raras na fase de recém-nascido. Então, o que eu acho que é importante mesmo a gente deixar documentado para as pessoas é que o teste, ele não detecta doenças, ele detecta riscos de doenças. Então, pode acontecer de um teste vir positivo, e claro que é um sinal de muito alerta e atenção, mas vai existir a repetição da dosagem desses exames novamente para se confirmar. Só que se há uma suspeita, existe uma conduta específica que salva a vida. Que salva a vida. Então é um teste de triagem neonatal, assim como o teste da linguinha, teste do olhinho, teste do coraçãozinho. São testes feitos ao nascimento, né, próximo do nascimento, para a gente evitar complicações. Então o teste do pezinho é recomendável que se colha entre o 2º, 3º dia de vida até o 5º dia de vida, para ter um tempo hábil até chegar ao resultado e assim a gente tomar conduta. Tomar conduta. Então assim, é necessário, né, realmente, se sai um diagnóstico, não ficar tão desesperado, né, porque pode ter o tratamento, ele só está dando um aviso e daí se refaz o exame mesmo. É comum às vezes acontecer de ligarem para a família avisando que está alterado e para repetir. Isso aconteceu comigo como mãe. Entendi. E mesmo assim, sabendo da possibilidade de não existir uma doença, mas de ter tido um erro técnico da coleta, a gente já fica angustiado. Isso é inevitável, eu sei como é. Mas pode existir essa repetição e não significar doença, que foi também no meu caso. Mas é importante demais, porque o teste do pezinho detecta doenças que são graves e são evolutivas. Então, se existe um diagnóstico no começo, você pode mudar todo o curso da doença, né? E mudar essa evolução da criança. Então, é um teste que não deve ser adiado nem por pandemia, nem por qualquer outro motivo. Nem por dó, né? Porque a criança vai chorar, talvez vai dar aquela dorzinha, mas é pro bem dela, né? Sim. O teste, ele é bem tranquilo, porque ele é uma punção única feita na lateralzinha do calcanhar. Então, assim, muitas das vezes faz com o bebê sendo aleitado no seio materno, às vezes a percepção de dor até do bebê diminui. Então, realmente é um teste, assim, pouco doloroso, pouquíssimo invasivo, então não tem justificativa para não fazer. Só vai trazer benefício, né? Com certeza. E a criança que nasce prematura, doutora, ela pode fazer, ela tem que repetir depois de um tempo? Como funciona? Independente da prematuridade, se essa criança teve alguma doença grave, recebeu transfusão de sangue numa UTI, eles vão fazer a coleta no mesmo tempo, entre o 3º, 5º dia, mas depois existe um combinado da gente fazer a repetição desse teste, de alguns testes específicos. Então vai ter a coleta, mas talvez depois a gente tenha que retriar algumas questões que pela prematuridade pode alterar mesmo. Alterar mesmo. Mas vai também ser feito a coleta do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Quando a criança vai, o bebê vai, junto com a mãe, é importante que ela tenha a mãe tenha amamentado? É importante isso ou não? Não tem interferência, né? É que bebês pequenos nessa idade é até um crime a gente pensar que vai fazer alguma coleta em jejum, né? Não existe jejum. Leite materno é livre demanda, mas não tem interferência. Se mamou há pouco tempo, se tá um tempão sem mamar, a coleta pode ser feita a qualquer instante. Não é feita a coleta antes de 48 horas de vida, mas fez 49 horas de vida, dali em diante já pode ser feito. Já pode ser feito. A gente vai continuar falar um pouquinho sobre o teste do pezinho, mas agora a gente vai assistir todos juntos um depoimento muito importante. A educadora física Joana Pesseguini gravou um vídeo especialmente pra gente, contando a experiência que ela teve com a versão simples do teste do pezinho, realizado com a filha dela. Vamos ver. No Brasil,
Todos os anos nascem 5.000 crianças com uma doença rara. É raro, mas pode acontecer. E a minha filha Isabela é uma delas. Uma menina linda, com um sorriso encantador. Meu nome é Joana, tenho 27 anos, sou de Guaratinguetá, interior de São Paulo. Eu tive uma gestação muito tranquila. Eu fiz exercício até um dia antes do meu parto. A Isabela nasceu de cesárea e correu tudo bem. Nós vivemos 3 meses de muitas alegrias. Ela era perfeita. Mas no 4º mês eu comecei a me preocupar, porque ela ainda não sustentava o pescocinho quando eu a colocava de bruços. Algumas pessoas dizem que cada criança tem seu tempo. Realmente, cada criança tem seu tempo, mas é muito importante estar atento aos sinais. Como a gente fazia um acompanhamento mensal com o pediatra, ele também logo suspeitou que tinha alguma coisa errada, porque além de não sustentar o pescoço, a Isabela começou a perder peso. E foi então que ele nos pediu o teste do pezinho ampliado. A gente passou com o pediatra numa terça-feira. Na quarta-feira eu levei ela para fazer esse exame, mas ela não estava bem. Tinha alguma coisa errada. Então a gente resolveu levá-la para o pronto-socorro. Nesse dia, eu quase perdi minha filha para uma hipoglicemia. E aí a gente ficou internada. Passamos 1 mês e meio dentro do hospital. Inicialmente aqui em Guaratinguetá e depois conseguimos uma transferência para São Paulo. Fizemos vários e vários exames. O fígado dela estava aumentado, mas não tinha o que ser feito enquanto não saísse o resultado do teste do pezinho ampliado. No dia 31 de outubro, após algumas complicações, 3 dias na UTI, a Isabela não resistiu e descansou. O resultado do teste do pezinho saiu quase 2 meses após ter sido coletado. Quase 1 mês após a Isabela ter falecido. Como nós ainda não temos o diagnóstico, eu não sei se a gente tivesse tido essa informação, se a gente tivesse coletado esse exame quando ela nasceu, se a nossa história poderia ser diferente. O que eu sei é que nada que eu faça vai trazer minha filha de volta. Mas eu posso ajudar a divulgar a informação de que esse teste existe. E pedir ajuda para você, para levar esse teste para o SUS. Porque toda mãe, todo pai, toda criança tem direito a um diagnóstico precoce. Ai, Joana, que difícil, né, doutora? Muito. Um beijo para você, obrigada, viu, por compartilhar a sua história com a gente e com tantas mamães também, não é? Com certeza. Essa questão das diferenças dos testes, né? O teste que o SUS hoje oferece envolve 6 doenças, doenças importantes, doenças graves, mas nós temos mesmo uma outra versão mais ampliada, mais estendida desse teste, que vai de 6 doenças para 53 doenças, em que é uma margem muito grande, né? Existe hoje, não sei se todo mundo sabe de casa, um projeto muito bonito de uma ONG de Guarulhos, chamado Vidas Raras. Né? É legal que todos sigam o trabalho dessa ONG no Instagram. É uma ONG que tenta colher 1 milhão de assinaturas para conseguir levar isso para o nosso governo e a gente conseguir que esse teste ampliado de 53 doenças seja ofertado via SUS, né? Então, como direito universal para todos os cidadãos. Que, infelizmente, a gente sabe que é a realidade de poucas pessoas conseguirem custear tudo isso, né? Mas quando eu falo tudo isso, também acho importante, às vezes, a gente ter uma noção de valores, porque Sim. muitas das vezes a gente incorpora um valor em coisas importantes também, de enxoval do bebê, dos cuidados com o bebê, e de repente não sabe nem que existe esse teste. Então, esse teste é muito variável, mas em média de R$250 a R$450, né? E, de repente, para muitas famílias que tenham acesso a essa informação, eles acham possível fazer esse pagamento. É claro que a gente quer que isso seja estendido para todo mundo, mas são 53 doenças graves, 53 doenças complexas, difíceis, raras, mas que realmente podem contribuir para sequelas irreversíveis,
para hospitalizações importantes, longas e duradouras e até óbito, né? Como foi o caso relatado. Então, é importante todos saberem disso. Eu acompanhei recente, vi que já conseguiram mais de 500 mil assinaturas. Eu entrei mas ainda hoje falta metade, ver. né? Exatamente, acho que a gente até tem o site, depois eu vou pedir para eles colocarem lá e depois no nosso Instagram também, acho que é Pezinhos no Futuro. No Futuro, exatamente, pezinhosnofuturo.com.br. Se vocês puderem entrar nesse site, né, assinar essa petição também, eles tinham conseguido 500 mil de assinaturas, um pouco mais que isso, e eu acho que é muito importante a gente trabalhar em prol, né, de ter esse conhecimento, de ter esse direito para ajudar na saúde das crianças, né, na harmonia da casa, com certeza. Sim, é um ato nosso de solidariedade para a nossa posterioridade, para o nosso próximo que não consegue custear isso. E é uma assinatura com nome e CPF, é uma coisa muito simples, né? Pezinho no Futuro, vale a pena todo mundo entrar, já aproveitar o nosso assunto aí, fazer a assinatura para contribuir, né? Com certeza. Conseguiram bastante, 500 mil, mas falta outra metade ainda, falta tem muito chão ainda, né? Tem chão. No caso da Joana, eles ainda tiveram, né, um retorno desse exame depois de 1 mês. Isso acontece mesmo ou não? Acontece uma lentidão em alguns resultados, porque são resultados complexos. Alguns vão até para fora do país. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas crianças no consultório em que uma delas até morava fora mesmo do país. Esse teste ele é feito em outro país, ele voltou, ele repetiu, ele voltou. Agora, outras doenças que são um pouco mais comuns, por exemplo, hipotireoidismo congênito, que é uma alteração da tireoide, já é muito mais rápido. Então, acredito que nesse caso relatado, deve ter sido aquela doença bem rara, bem difícil de diagnosticar, em que muitas das vezes é feito vários testes para ter a confirmação mesmo. Às vezes o teste é feito urina, é feito sangue também, então não são testes simples de elaborar. Pode ter sido a lentidão também, né? E a gente sabe que a gente tem um sistema sobrecarregado, né? O SUS tem uma sobrecarga muito grande, então, de repente, também isso esteja colaborando para tudo isso. Para tudo isso. Mas tem algumas doenças que são complexas mesmo de diagnóstico e que ficam nisso, e nesse meio tempo, já que houve o teste do pezinho positivo, se conduz como? Porque uma parte dessas doenças, ela acontece porque a criança ingere a proteína e tem uma dificuldade de digerir essa proteína e ter uma digestão e uma reação normal. Então, isso começa a se acumular. Alguns substratos, algumas substâncias se acumulam no cérebro, se depositam no fígado, como ela falou, e vão deteriorando. Então, se já tem um teste positivo, já vai fazer uso de uma fórmula e de uma alimentação restrita em determinados tipos de proteínas, restrita a determinado tipo de leite, muitas das vezes até o aleitamento materno é contraindicado, e aí até que se prove ao contrário, para aquele perigo ali, a criança está coberta, está protegida. Até sair o resultado e ter a evolução dessa questão diagnóstica, a criança realmente está protegida. Então, essa é a grande vantagem, é o grande plus do teste do pezinho, né? Nossa, que difícil. Esses testes que a gente tem pelo SUS, que são os 6 exames principais, o que eles podem diagnosticar? Hipotireoidismo congênito, que são alterações da tireoide. Anemia falciforme, talvez sejam as duas mais comuns dentre elas. Muitas das vezes a criança só tem o traço falcêmico e não a anemia falciforme. O teste do pezinho vira um traço falcêmico, não quer dizer doença, não acontece nada. É só uma criança que no futuro, quando for formar uma família e ter um filho, vale a pena fazer um aconselhamento genético. Então é uma questão de futuro, não vai impedir de ter filhos também, mas vai ter um aconselhamento para ser uma coisa mais oficializada, assim, melhor conduzida. Mas é uma criança que vai ter uma vida normal. E tem outras doenças também de hemoglobinas, como talassemia, tudo que a gente pode ver nisso. Fenilcetonúria, que acumula uma proteína importante que deteriora a função cerebral da criança. Então, essa fenilcetonúria, ela conquista em ingestões de proteínas. Então, é uma criança que vai ter uma dieta restrita para proteínas de carne, peixes, ovos e o leite adequado. Mas aí também ela vai ter uma vida com um segmento, né, uma vida legal. Fibrose cística, uma doença que a criança pode acometer pulmões, com pneumonias graves de repetição, com alterações intestinais. São crianças que produzem muitas secreções, então fazem mucos de tampão, então faz muco de tampão no pulmão, no intestino. Então, tendo uma conduta adequada, um segmento num serviço de assistência, ela tem uma qualidade de vida, ela tem uso de antibióticos preventivos para essas pneumonias, então tem perspectiva de melhora, né? É até relativamente também mais comum do que as outras. E hiperplasia adrenal congênita,
que tem formas leves e formas muito graves que podem levar a óbito nas primeiras semanas de vida, se não tiver o diagnóstico. E deficiência de biotinidase, que é uma doença mais incorporada recente. A gente não tinha recentemente 6 doenças no teste do pezinho, foi até recente. Biotinidase é uma enzima. Então, assim, são defeitos genéticos complexos nas reações de cascatas do nosso corpo, em que o final é substância em muita quantidade que vai ser tóxico para o corpo, em geral para o cérebro. Nossa. Bem, mas que bom, né? Que consegue detectar e a gente fazer o tratamento. Tem perguntinha de WhatsApp, eu vou olhar aqui para ver. É da Elisângela. Boa tarde. Minha filha fez o examezinho no 6º dia de vida. Deu 97 para fibrose cística e depois repeti com 2 meses, deu 14. Devo me preocupar? E aí? Essa criança, ela só vai ser acompanhada, mas o teste, como eu falei, ele é de rastreio, ele é o screening, não é um teste de confirmação. A criança, para ela dar prosseguimento e a gente se preocupar com fibrose cística, ela repete o IRT, que é a dosagem disso, 2 vezes tem que estar alterada. Então, fez na primeira vez, deu maior que 60, que foi 97, repete novamente, deu 14. Então, parou por ali, não é, porque se fosse, esse IRT ia estar mais aumentado. Então, vai ter segmento, claro. Agora, o que é importante é que mesmo um teste do pezinho negativo para fibrose cística, ainda assim não descarta a possibilidade de ter. Mas é um grande marcador, é difícil ter. É difícil ter. Mas pode acontecer. Então, tudo vai do acompanhamento de um pediatra, um acompanhamento regular, né? Mas, em geral, não tem com que se preocupar, porque foi feita uma repetição e essa repetição deu negativa, ficou por isso. A gente tem umas perguntinhas também, ó, no nosso Instagram. Tem até um depoimento também, ó, da Ana Paula, que ela fala um pouquinho sobre isso. Seria muito importante que ela falasse do teste do pezinho que não tem na rede pública, mas que não é tão caro e detecta mais de 50 doenças. Confesso que eu nunca havia ouvido falar deste teste. Tem um casal de filhos, ele com 16 e a menina com 14 anos. E eu desconhecia esse teste até assistir um vídeo de uma mãe de Belo Horizonte, relatando a doença do filho que poderia ter sido amenizada se tivesse feito esse teste do pezinho. Esse teste ampliado, ele é recente também, doutor, ou ele sempre existiu? A gente sempre poderia ter pedido para fazer? Já existe há bastante tempo, eu não sei precisar, porque tem uma evolução. Na verdade, o ampliado, ele existe plus, o master, o estendido, ele tem categorias diferentes. Tem doenças, cada vez doenças mais raras, elas não entram logo naqueles primeiros testes, então você vai pagando a mais e vai chegando nessas doenças mais raras. Entendi. Então, na verdade, quando a gente fala teste ampliado, a gente ainda está dando uma generalizada na categoria desses exames. Então, tem exames mais recentes, mais novos, que não existiam no passado mesmo. Mas, realmente, é porque, como são doenças muito raras, talvez isso não fique tão em pauta. Mas aí vem acontecendo mais, com mais frequência, o poder de mídia, de conversa, de comunicação. As histórias, né? Aí começa, né, isso tá mais aflorado e tudo, mas essas doenças sempre existiram, mas com certeza com essa facilidade agora diagnóstica não tem porquê ninguém escalar e tem que sempre todo mundo ser orientado. E é como eu falei, 250 a 450 reais não é um valor acessível para todos, mas para muitos provavelmente sim, né? Então, de repente, não gastou porque não sabia que existia. Exato. Então, tem essa grande questão, né? Muito bom. Tem mais perguntinha de WhatsApp da Kátia Aparecida, de Itaquera, São Paulo. Boa tarde, Abi. Boa tarde, doutora. O exame do pezinho detecta características de crianças com autismo? Não. O que detecta, doutora? O autismo, ele é um diagnóstico clínico. Então, o teste do pezinho são doenças genéticas, doenças metabólicas, defeitos de reações do nosso corpo para funcionar bem. A questão do autismo é uma questão diferente, não tem nenhum exame que a gente pode fazer para prevenir, para detectar risco, e é uma evolução ao longo do primeiro ano de vida. Já é possível a gente ver sinais nesses bebês para a gente fazer uma terapia mais precoce, uma intervenção precoce, que muitas das vezes ela é comportamental, de estímulos, né? Mas hoje a gente não tem um tratamento específico, medicamentoso de cura, mas já temos suplementação de vitamina D em dose mais alta, a gente tem uns outros recursos que parecem ter um impacto muito bacana na evolução do autismo, mas o diagnóstico ele é feito em média de 2 para 3 anos de idade, mas com sinais que antecipam tudo isso, a gente não espera que essa criança chegue até essa idade para intervir. Então a gente faz uma intervenção precoce, mas o teste do pezinho não tem relação com o autismo. Não tem relação. Bom, tem mais uma pergunta aqui, vamos lá, da Silvia. Boa tarde, minha filha teve convulsões aos 3 meses por atraso no nascimento e não constou nada no teste. É normal? Silvia, normal não é.
Então, na verdade, se a convulsão aconteceu e você, como está relatando, foi por um atraso no nascimento, foi um período de expulsão prolongado, é outra questão. De repente, uma oxigenação que ficou inadequada no momento do parto. Então, essa convulsão ela vai acontecer por uma encefalopatia hipóxica isquêmica, que a gente chama. É um outro evento. Aí o teste do pezinho não foi por uma questão genética, então o teste do pezinho não vai detectar. Foi por um evento do atraso do nascimento, como ela relatou. Então são coisas diferentes. Não é uma coisa congênita herdada geneticamente que pegou uma herança do pai, herança da mãe, juntou e deu doença. Ela já ia nascer com aquilo. Parece que essa convulsão foi por conta de uma intercorrência na hora do parto. Aí são coisas muito distintas. Bem distintas. Doutora, muito obrigada por participar com a gente hoje no Santa Receita. Vamos pedir para as pessoas em casa, então, para ajudarem também. Entrem no site, a gente colocou para vocês aí, o diretor colocou também para a gente aqui, pezinhosnofuturo.com. Entre lá, né? É pezinho, diretor? Então, pezinhonofuturo.com.br. Entre no site, faça, ó, vocês estão vendo aí, é só você assinar, colocar seu nome, seus dados, você já vai estar ajudando. E muitas mamães e muitas crianças, não é, doutora? Com certeza. Nessa hora, quem é vovó e tá ligadinha aí na TV, que acompanha a gente no Instagram, com certeza vai ter maior facilidade de entrar nesse site e fazer, porque, como eu disse, é um ato de solidariedade, de posterioridade que a gente se compromete também. E mesmo que o nosso filho já tenha, ou não, a gente contribui para os próximos, né? Exatamente. Eu acho que é essa a nossa função também, né? De ajudar e servir ao próximo, né? Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, viu? Sempre, Obrigada. viu? Você aqui. Aproveitem, siga essa doutora maravilhosa no Instagram, @doutora Camila Terra, que ela sempre coloca muitas postagens e fala bastante coisa interessante para todos nós. Um beijo no seu coração.